Ok, então a gente tinha parado aqui na nossa figura número 2, essa figura que envolve essa dinâmica da precipitação anual, né, diária mais o comportamento ao longo do ano, e a dinâmica da evapotranspiração potencial e real. Então, Alan tinha perguntado se era possível a real chegar ao valor da potencial. Pode, e temos exemplos aqui nesse gráfico, como elas também podem se distanciar totalmente. A razão é porque a potencial ela é baseada nos parâmetros de solo, da planta e do clima, e a real ela é baseada nesses parâmetros instantâneos, ou seja, como é que está o clima naquele momento, como é que estão as variáveis meteorológicas naquele dia, como é que está a planta, a sanidade da planta, o estado fitossanitário dela, a questão de umidade de solo, tudo isso leva em conta o que a potencial não leva, porque a potencial ela não leva em consideração essa dinâmica tão rápida que acontece, principalmente num solo como esse, que é um solo arenoso. E se você olhar para a figura de baixo, você vai ver que quando você tem baixa evapotranspiração, você tem uma maior recarga do lençol freático. Nos dois casos aqui, no início do ano e no final do ano. Durante o período de maior evapotranspiração, você não tem uma recarga muito grande do lençol freático, porque o sistema radicular da planta capta essa água que está aqui com maior eficiência e não deixa que essa água consiga drenar para as camadas mais profundas. Não só o sistema radicular, mas também a presença de água, a presença de água, da umidade nas camadas superficiais do solo e a presença de radiação faz com que haja a evaporação da água que está no solo de forma mais rápida. Então, a drenagem fica comprometida ou a recarga do lençol freático fica comprometida durante esse período de maior intensidade de evapotranspiração, ou seja, evaporação do solo mais transpiração das plantas. Isso aqui, na verdade, é a explicação daqui ao lado do que eu tinha falado para vocês anteriormente. Bem, então, para entender a dinâmica do sistema solo, planta, atmosfera, pessoal, o Valnir está perguntando, só aproveitando, se eu já enviei o PDF dessa aula. Não, eu não enviei, porque eu queria ver até onde a gente vai chegar. Como o slide está apresentado aqui, e não é no YouTube, que no YouTube a gente tinha aquela dinâmica de eu ir falando e vocês irem acompanhando o slide. Aqui o slide aparece na tela, o que seria enviado para vocês, então por isso que eu não enviei ainda, tá bom? Bem, então vamos lá. Então, quando a gente fala de entendimento desse sistema solo, planta, atmosfera e como a água interage como sendo essa massa que vai ser transportada, é preciso a gente relembrar algumas coisas. Primeiro, nesse estudo desses processos, para enxergar de forma quantitativa, é necessário a gente definir quais são as interfaces de forma muito clara. E a gente vai usar, nesse caso dessa nossa disciplina, o que nós chamamos de volume de controle. E esse volume de controle, dentro desse volume, vai estar a nossa interface superfície planta-atmosfera, ou solo planta-atmosfera. E esse volume de controle, uma vez estabelecido, a gente vai olhar o que entra nesse volume de controle e o que sai desse volume de controle e, a partir daí, entender o que nós chamamos de armazenamento, quer seja de energia, quer seja de massa. E, para isso, a gente necessita da famosa equação da conservação, né? E, para uma determinada quantidade arbitrária, ela pode ser definida por essa equação 1.1 aqui, que eu chamei, representado por essa figurinha. Então, nós temos o input, ou seja, o que entra nesse volume de controle, o output, ou seja, o que sai desse volume de controle, e, na verdade, o que é que fica aqui armazenado. Então, se soma tudo que entra e soma tudo que sai,
O que for a diferença entre o que entra e o que sai é o que nós chamamos de armazenamento. Então, o que entra menos o que sai é o armazenamento, o que eu chamo de storage. Então, essa é uma equação muito simples chamada equação da conservação. Pode ser conservação de energia, pode ser conservação de massa. Ok? Então, para que a gente possa observar todos os processos importantes que estão envolvidos nesse volume de controle, a gente precisa entender o que é importante para, em termos de atmosfera, em termos de planta, em termos de solo, e a gente precisa, inclusive, entender a dinâmica de como essas coisas mudam nesse volume de controle. Então, para isso, eu destaquei essa figurinha aqui. Não é uma figurinha tão fácil de entender, mas espero que fique clara para vocês. Do seu lado esquerdo, que também é meu lado esquerdo, nós temos aqui a água, a dinâmica da água no estado líquido. No seu lado direito, nós temos a dinâmica da água no estado de vapor. Veja, essa figura é uma só. Só que o que eu estou fazendo? Estou pegando a figura e observando dois cenários. Observando o cenário de água líquida e observando o cenário de vapor. Entretanto, esses dois cenários eles estão juntos no mesmo ambiente, na mesma figura. É só para questão didática. Okay? Então, não é que um acontece e outro acontece separadamente. Eles acontecem no mesmo ambiente, só que eu separei aqui para a gente, ou estou usando uma figura separada, que é para a gente melhor entender essa dinâmica. Então, vamos lá. Vamos observar primeiro esse volume de controle aqui. Então, nós temos solo, temos planta, temos a interface aqui, ar-vegetação, que é essa interface aqui mais clara, e temos o solo. Então, nós temos água armazenada nesse solo, temos água aqui líquida nessa camada também, superficial. Então, veja o seguinte, quais são os parâmetros de entrada e de saída desse volume de controle? Então, eu entro com água por precipitação, está aqui, e entro com água por irrigação. Então, imagine que no meu volume de controle eu tenho só duas formas de entrada de água no sistema. Para que a água entre aqui, ela ou entra por precipitação, e essa precipitação não necessariamente é água líquida, pode ser sólida, pode ser deposição, pode ser gelo, né? Neve que está caindo, pode ser granizo, mas aqui vamos imaginar precipitação no contexto como um todo, a água que está entrando no sistema. E eu tenho a irrigação. A irrigação é uma variável que não necessariamente está presente nos ambientes naturais. Se eu pegar, por exemplo, uma amostra de caatinga, agora eu for ali pegar um volume de controle da caatinga, eu não vou ter irrigação nessa caatinga. Mas eu preciso colocar a irrigação aqui como uma variável também importante, porque se eu fizer essa mesma analogia para uma área irrigada, né, uma área que eu tenho irrigação, pessoal, está falhando muito o áudio para vocês, porque o Alberto falou que está falhando para ele. Alguém pode responder, por gentileza? Está falhando ou se foi só para o Alberto? Então, eu vou continuar. Estou partindo do pressuposto de que está funcionando, ok? Então, eu falhou para algumas pessoas. Deixa eu ver aqui, só um momentinho, pessoal. Deixa eu só ver. Pode ter sido a internet que deu uma flutuada aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu continuar aqui. Ainda está falhando para vocês ou já voltou à normalidade? Por gentileza. O meu está falhando. Está falhando, né? Está O falhando meu tá para todo bem. mundo. Eu acho que a instabilidade da internet, infelizmente, durante esse período está complicado, porque tem muita gente usando a internet, eles reduziram, inclusive, a velocidade
da internet para alguma, assim, em geral, né, para poder contemplar todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, como a gente está nessa última parte, eu acho que eu vou continuar gravando e é isso, o que vocês puderem aproveitar, tudo bem, se não puder aproveitar, eu acredito que vai sair bem o áudio no vídeo, e aí vocês podem assistir no YouTube, tá bom? E qualquer coisa, se não sair bem no vídeo, a gente pode tirar as dúvidas de vocês, sem problema, tá bom? Eu só não quero que tenha nenhum tipo de dificuldade para vocês. O slide ainda está apresentando para vocês aí, né? Então, vamos lá. Vou continuar, qualquer coisa a gente tira dúvidas ou refaz essa aula, não tem problema. Eu vou continuar pelo menos até terminar essa apresentação. Então, vamos lá. Então, se observarmos esse volume de controle aqui, falando de água líquida, eu tenho água entrando por precipitação e eu posso colocar água por irrigação. Nesse caso específico, a irrigação ela aparece no sistema quando eu levo esse mesmo volume de controle para um cenário de áreas agrícolas, por exemplo. Então, em áreas agrícolas, a irrigação é uma componente de entrada de água no sistema importante, muito importante, por sinal. Então, eu tenho entrada de água por precipitação, tenho entrada de água por irrigação. E aí eu tenho saída de água do sistema. Como é que eu saio com água do sistema? No estado líquido. Vamos lembrar que isso aqui é estado líquido. Eu saio com água no estado líquido por drenagem, né, para as camadas mais profundas, e por runoff, ou escoamento superficial. Então, eu tenho entrada, precipitação e irrigação, e tenho saída por... Alberto, a minha dúvida, o slide está aparecendo para vocês? Não, professor, não está aparecendo não, nem no slide não. Deixa eu voltar. Eu acho que quando ficou aquele problema, acabou saindo. Deixa eu compartilhar o slide. Deixa eu voltar a compartilhar. Desculpa aí. Está cortando um pouquinho também. O áudio está saindo cortado. A minha internet está boa, a velocidade aqui. Eu acho que realmente é transferência de dados. Apareceu o slide agora. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Então daqui a pouco a gente vai encerrar essa aula. Quando encerrar, aí a gente para, porque eu acho que é a internet que está complicando hoje mesmo. Mas eu vou mandar para vocês os slides, não se preocupem. Pronto, agora vocês estão vendo. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, a entrada no sistema, como eu disse, entra por precipitação, entra por irrigação e a saída de água líquida é por escoamento superficial e drenagem profunda. Então, ela sai da zona de captação de água pelas raízes, a zona radicular. Agora, olhemos para a outra figura esquemática do volume de controle. Essa aqui, agora eu estou falando de água no estado de vapor. Então, aqui é a entrada e saída de água líquida, aqui é a entrada e saída de água no estado de vapor. Como é que eu tenho entrada de água no estado de vapor? Pelo que eu chamo de advecção de vapor. O que é advecção de vapor? É em virtude do deslocamento das massas de ar, o que nós chamamos de vento, o vento transporta consigo Todo mundo me escuta? Todo mundo me escuta agora? Escuto. Eu perdi a conexão, a internet está começando a bagunçar conosco hoje na nossa aula. Ainda bem que a gente só vai ter esse momento e a gente para, porque senão a gente vai ter só raiva aqui. Deixa eu voltar a transferir. Eu quero explorar essa figura e aí a gente cancela. A sua voz está cortando.
Tá, pois vamos fazer o seguinte, vamos cancelar aqui, vamos parar, e aí eu mando para vocês os slides e a gente, na próxima aula, a gente recomeça desse slide aqui. Tá bom? Pode ser?